Declaro aberta a presente reunião da instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal. Eu gostaria de saudar todos os parlamentares, os que estão online, aqueles que estiveram aqui, registraram presença e que são membros dessa frente parlamentar. Dr. Jorge Moraes, doutora Zeli, doutor Gustavo Seba, doutor José Machado, Lucas Calil, deputado Mauro Ruben, Véter Martins, Wagner Neto e Lucas do Vale. Conforme o decreto parlamentar administrativo, número 3.484, de 14 de agosto de 2023, a frente parlamentar é composta por esses deputados que eu acabei de saudar e ler, né, e ela tem a finalidade, os senhores são cientes que recentemente nós aprovamos aqui uma lei que trata a respeito do estabelecimento da política de tratamento com cannabis medicinal. E essa lei, ela estabelece que a partir da sanção, acontecerá no prazo de 90 dias para que os parâmetros e as deliberações aconteçam, para que essa política de fato aconteça. E o objetivo dessa frente parlamentar é dar suporte legislativo também para que isso possa avançar ainda mais. Hoje é do conhecimento de todos os senhores e das senhoras que a cannabis ela é uma fonte de tratamento, ela é uma fonte de cura, né, ela é uma fonte de tratamento e é uma opção para aquelas pessoas que precisam aliviar a sua dor, que precisam desse tipo de medicamento, onde medicamentos convencionais simplesmente não atingem ou simplesmente não têm eficácia, trazendo para essas pessoas, muitas vezes, outros tipos de problemas. Então, a gente precisa avançar nessa discussão, a gente precisa avançar de uma forma madura, numa forma consciente, e eu acredito que o momento ele é válido para isso. Nós estamos vendo essa discussão acontecer no âmbito do STF, em outro teor, que não é o que nós vamos discutir aqui, nós não estamos discutindo aqui o uso recreativo, nós não estamos aqui defendendo o uso indiscriminado, o uso adulto, mas nós estamos aqui defendendo que aquelas pessoas que possam e precisam desse tipo de tratamento possam ter acesso, e esse é o objetivo dessa frente parlamentar. Nós temos como alvo também visitar as entidades que já trabalham com esse tipo, que trabalham com esses pacientes, que já lutam há um bom tempo, não só aqui em Goiás, mas também pegarmos modelos de fora também, ou quem sabe até fora do país, porque a gente sabe que em outros países isso já está mais avançado e mais estabelecido, já se discute, inclusive, outros tipos de tratamento. Então, a gente precisa se atualizar. O mundo está globalizado, a informação ela viaja de forma viral, mas a gente sabe que essas mudanças efetivas, que têm o poder de alcançar as pessoas, elas precisam ser debatidas, explicadas para a sociedade, e não existe nenhum ambiente mais propício do que a Assembleia Legislativa, do que uma frente parlamentar composta por tantos deputados, dos mais diversos pensamentos, das mais diversas formações. E, obviamente, eu quero muito contar com o apoio das entidades que, inclusive, me deram sustentação para que a gente pudesse estabelecer esses projetos e essa lei. Recentemente, nós estamos derrubando aqui também o veto que trata a respeito do Dia da Cannabis Medicinal no estado de Goiás. Esse veto já foi derrubado aqui na CCJ e vai agora para o plenário, né, para poder votar novamente. Então, eu acredito que a gente está conseguindo avançar bastante. Deputada, por favor, a senhora é muito bem-vinda, a doutora Zeli, não, a Rosângela, a deputada Rosângela. Né, a gente constantemente está aqui trocando esses nomes. Então, eu queria, nesse momento, colocar o regimento da Frente Parlamentar em deliberação, né, da frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal. Cadê esse regimento? Ele está aqui? Tá bom, ele será... Mas, então, eu não vou colocar em deliberação esse regimento, nós vamos aprovar sem ele estar aqui, né? Então, a gente aprova na próxima reunião esse regimento. Que seja constado em ata isso. E eu queria, nesse momento, franquear a palavra para as demais entidades, para a deputada, né, para aqueles que queiram participar. Primeiramente, deputada, se a senhora quiser participar, a senhora tem a palavra. Deputada Rosângela. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos a essa casa. É um tema que me instiga, que não sabia que estava tão avançado em relação ao Brasil, em relação à produção de cânhamo. É as coisas, assim, mais ou menos, que eu sei, na questão medicinal, que é muita pauta do deputado, e tive o prazer de estar tomando conhecimento de várias áreas de avanço que tem nessa área. Eu preciso muito aprender nessa área, tenho bastante interesse. Vim da saúde, sou cirurgiã dentista, ex-secretária municipal de saúde, e esse é um tema que está bem atual, e contem com a deputada Rosângela, mas precisamos conhecer bastante em relação a isso. Que bom que você me deu a palavra, mas eu preciso realmente me ausentar, e vou deixar alguém aqui do gabinete para a gente estar aprendendo com vocês, e contem comigo, Lincoln. Você já me ensinou bastante, e quero ver o caminhar
dessa história, como que a gente vai poder avançar e ser pioneiro, quem sabe, no país, né? Na questão de legislação, de produção, de tudo mais. Com certeza. Deputada, eu agradeço a sua presença. Ela é brilhante, essa reunião da Frente Parlamentar, porque o trabalho mais importante é a gente conscientizar as pessoas. A gente vem de um tabu muito grande, onde, até hoje, muitos países do Brasil, inclusive é um deles, ainda considera a cannabis como droga tipo 1, que é uma droga que não tem nenhum tipo de fim medicinal. Então, para a gente ver como isso está desatualizado. A gente sabe, quando a gente foi aprovar, nós realizamos aqui as audiências públicas, e a gente teve a oportunidade de ouvir vários testemunhos de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço, e que isso é uma inverdade. Então, a sua presença aqui, como a dos demais deputados, ela, com certeza, ela serve para fortalecer a política que a gente quer estabelecer. Uma política que ela é moldada e formada com consciência. Não é uma política de emoção, não é uma política de modinha. Não, a gente se preparou muito. Eu, os demais membros dessa frente parlamentar e as entidades que têm interesse que a gente possa avançar nessa legislação. É uma luta de muitos anos, são muitas famílias, muitas vidas que estão sofrendo hoje e elas podem ter resposta com esse trabalho nosso. Então, muito obrigado pela presença. Eu queria franquear a palavra para as demais entidades. Né, eu queria também uma nominata, por favor, das entidades que estão presentes aqui, que não me foram nominadas aqui, eu gostaria também de citá-las. Mas antes, eu recebi a informação da assessoria aqui, é um procedimento padrão, a gente aprovar o regimento, ele é padrão das demais frentes parlamentares, então eu gostaria de colocar esse regimento em deliberação com os demais colegas deputados. Os senhores que forem de acordo, queiram ficar como estão, os contrários que manifestem. Está aprovado o regimento da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal. Nesse momento, eu quero franquear a palavra para as entidades. Aqueles que decidirem falar, por favor, informe o seu nome, que entidade representa, e tenha a palavra. É assim mesmo, espera. Tá, pronto. Bom, boa tarde. Meu nome é Yuri TJ, sou o presidente fundador e diretor-geral da AGAP, a Associação Goiana de Apoio e Pesquisa Cannabis Medicinal. Primeiro, eu queria aqui cumprimentar essa casa, em nome do deputado Lincoln TJ, mas estendendo meu cumprimento ao presidente Bruno Peixoto e aos demais deputados que nos auxiliam tanto na frente parlamentar, mas quanto nas atividades legislativas próprias do nosso Estado. Dizer que é uma honra a gente, como entidade, estar aqui. E, de uma forma muito breve, destacar a importância desse tema que o senhor está levantando, porque, assim como nós, né, que a gente passou por uma situação na nossa família em que, com certeza, a melhora de vida da nossa mãe adveio da terapia com cannabis medicinal, a AGAP conta hoje com praticamente 300 famílias cadastradas, de um universo de mais de 1.000 famílias impactadas, que nós pudemos, de forma calma, de uma forma muito serena, explicar para ela a pertinência disso. E aqui eu queria destacar para todos, é muito mais importante para a gente apoiar, não precisando, do que precisar ter uma situação em casa que nos faz falar, nossa, eu preciso dessa terapia. A terapia com a cannabis já é uma coisa muito antiga. Ela, desde os anos 80, nós temos pesquisadores brasileiros, aqui eu falo no nosso emérito e falecido doutor Elisaldo Carlini, que a utilização da cannabis, na verdade, nas farmacopeias mais antigas, que é a farmacopeia chinesa, nós já tínhamos a presença dessa planta. E o mais importante desse trabalho é a gente também apresentar para a sociedade uma solução inteligente e moderna, porque de nada adianta, como o deputado destacou, a gente ficar pautando essa discussão em questões antigas. Ah, mas isso causa vício. E todos aqui sabem, gente, até o copo d'água que a gente bebe, se mal utilizado, pode matar a gente. A grande questão aqui é que a gente quer pegar essa temática da cannabis, colocar ela do lado da ciência, do lado das universidades, do lado do poder público, porque muito se discute a pertinência da cannabis medicinal, mas a outras entidades ou outras realidades não suplementam o poder público. E o poder público precisa entender da melhor forma, mais atualizada e científica possível, a pertinência da utilização dessa planta. Não bastasse o fim medicinal, nós temos os fins científicos e até mesmo econômicos, né? A gente vê hoje, em outros países, Estados Unidos, Israel, a utilização do cânhamo para fazer concreto, né? Porque a própria fibra dessa planta ela tem propriedades de maior resistência que o cimento, ela não pega fogo. Então, são uma série de questões que a gente acha importante destacar aqui, e cumprimentar todos que estão presentes em nome da AGAP, que esse debate ele é fundamental. Enquanto outros países estão colocando essa planta nessa roda produtiva de ciência e saúde,
nós estamos aqui parados no tempo. E, enquanto estamos parados, as empresas internacionais, onde isso já é realidade, elas vêm para o nosso país, como é próprio, mas, infelizmente, nem sempre a atuação dessas empresas garante um acesso universal e global para as pessoas. Muito provavelmente, se a empresa ela vem aqui com um produto de canabidiol, ela só consegue fornecer canabidiol ao público. E se nós temos, no caso, uma criança neuropata, uma moça com fibromialgia, com enxaqueca crônica, ela pode não ter efetividade nessa terapia com canabidiol. E não é nem questão daquele canabinoide ou aquele outro. O que nós precisamos é, de fato, como sociedade, entender que essa planta, por si só, ela é uma farmácia, e como nós podemos domá-la, como nós poderíamos utilizar ela de forma segura, arrecadando imposto, gerando segurança para o poder público e sem, claro, criar novos problemas de saúde. Então, eu quero aqui realmente destacar o protagonismo, né, isso que o deputado está fazendo, porque assim, Goiás já é pioneiro. Né? A primeira lei do Brasil que envolvia SUS e cannabis nasceu aqui em Goiânia e agora foi reapresentada pelo deputado em níveis até superiores, que eu percebo, dos demais estados, porque não se tem terapia com cannabis falando só de canabidiol. Né? Nós temos o canabigerol, o canabicromeno, entre outros compostos, que são importantes, sem contar os compostos não canabinoides, flavonoides, terpenos, entre outras grandes utilidades da planta. Então, eu finalizo aqui minha palavra, realmente deixando aqui o meu agradecimento a essa casa, aos funcionários dessa casa que estão aqui ajudando a gente na viabilização disso, e de deixar a Agape à disposição. Né? Nós temos um trabalho muito longo, nós estamos há praticamente 7 anos protagonizando isso, e Goiás tem muito a ganhar com essa discussão. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a participação da Agape, inclusive está na pauta aqui. Eu queria colocar daqui a pouco em deliberação a gente começar a realizar algumas visitas. Eu acredito que é muito importante para essa frente parlamentar, representada pelos deputados e deputadas, que a gente possa conhecer um pouco em loco o trabalho, como esse trabalho vem sendo realizado, e, inclusive, como o poder público pode apoiar mais, porque a gente sabe que, pela ignorância, e eu não falo ignorância no sentido pejorativo, eu falo pela falta de conhecimento mesmo, esse tema ele ficou durante um bom tempo sem ser discutido aqui nessa casa, sem ser discutido pela sociedade, e o que ficou vigorando foi a discussão de forma errada. Então, a gente precisa começar a centralizar essa discussão novamente, da forma correta. E eu acredito que o ambiente mais saudável para isso é um ambiente que seja alimentado por conhecimento técnico e científico, que é isso que precisa basear essa casa e, obviamente, as decisões também que a Secretaria de Saúde e as demais secretarias, porque a gente tem que entender que esse não é um problema exclusivo do Estado. Constantemente eu recebo os prefeitos no meu gabinete informando que eles estão sendo judicializados para que eles possam fornecer esse tipo de remédio, ou que o remédio que está sendo fornecido ele não tem eficiência, às vezes a pessoa quer importar, e a gente tem entidades que trabalham de forma eficiente aqui. Então, eu acho que é fundamental, e eu vou colocar isso daqui a pouco em deliberação, obviamente eu preciso da aquiescência da Agape para que isso aconteça, né? A gente estabelecer uma agenda aqui para começar a visitar essas entidades, conhecer de perto o trabalho. Então, eu quero agradecer a participação e continuo com a palavra franqueada. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Scoponi, eu estou aqui hoje como representante da OAB. Toda essa movimentação, tanto aqui no âmbito da Assembleia, como de forma geral no país, não poderia, obviamente, fugir dessa que é a entidade que traz a maior representação da sociedade civil organizada, que é a OAB. Nós estamos já no âmbito do Conselho Federal, e eu, sendo membro com a comissão de cannabis medicinal, da temática da cannabis medicinal. Aqui em Goiás, nós já apresentamos ao presidente Rafael Lara, e isso já vai ser debatido com o Conselho da OAB, a criação da comissão em âmbito estadual, mas já estamos desenvolvendo o debate dessa temática internamente, tanto que amanhã nós teremos o primeiro curso sobre a temática de cannabis medicinal na OAB, que vai ser um curso chamado Advogando com Cannabis Medicinal, que é justamente voltado para capacitar os profissionais a atuar nesse novo segmento, para auxiliar no debate, mas aí, obviamente, para trabalhar junto ao judiciário para que essas pessoas tenham, que eu acho que é o mais importante, é o acesso à saúde, que a temática aqui, e aí precisamos realmente, deputado, e você falou muito bem,
fugir de debates laterais que não têm relação direta com o que a gente está tratando aqui, que é essencialmente saúde, que é essencialmente ciência. A gente trabalha nessa temática de cannabis medicinal pautada exclusivamente nisso, em perspectivas científicas, nada aqui de discursos, nada aqui de paixões, aqui uma visão completamente racional e voltada a garantir o melhor tratamento possível para todas as pessoas. E aí deixo aqui a mensagem de apoio e de força e de que estaremos juntos aqui durante todo esse trabalho para garantir que podemos exatamente permitir essas pessoas terem acesso à saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação da OAB. Doutor Scopone, a participação da OAB ela fortalece muito. Eu sei que essa luta ela é uma luta que a gente precisa muito que a OAB possa continuar atuando da forma como ela atua. Geralmente, quando as prefeituras recebem a notificação, isso já ocorreu há muito tempo. A verdade é que a OAB já tem atuado nesse sentido tem muito tempo. Nós já temos vários advogados atuando Brasil afora e aqui em Goiás com grandes casos de sucesso também. E eu queria, depois, um dos próximos passos, eu acredito que uma das formas que a gente pode aprofundar essa discussão e trazer mais luz para o tema é a gente buscar referências. No Brasil, nós não vamos encontrar tantas, porque a gente sabe que nós somos escravos do que é decidido em Brasília, apesar de que a gente pode ir avançando também a partir do momento que a gente tem ações da Anvisa e de demais entidades que vão dando pequenos passos nesse sentido, e cabe que os estados possam ir se adequando. Essa lei, inclusive, que nós apresentamos aqui, foi uma adequação a algo que já está em vigor, né, e que a gente pode avançar mais. Mas eu gostaria muito do auxílio da OAB e da AGAP e das demais entidades que queiram participar, para que a gente possa buscar entender onde essa política já está estabelecida de forma mais efetiva, quais são os desafios, como isso avançou, o que pode melhorar. Porque eu tive a oportunidade, não só nesse mandato, mas em outros mandatos, de visitar outras partes do mundo a trabalho. Enquanto vice-governador, eu tive a oportunidade de visitar a China, e dentre outros lugares. E a gente tem a oportunidade de perceber que, primeiro, o Brasil avançou em muitas áreas, muito mais que em outros países. A gente precisa perder aquele sentimento de que não, nós não avançamos, o Brasil está engatinhando. Não, a gente está voando em muitas áreas. E ao viajar, ao conhecer inúmeras partes do mundo, a gente percebe que a gente também é referência, mas essa especificamente não é uma área que nós somos referência. Então, eu acredito que a gente precisa pegar cases de sucesso para não ter que passar, às vezes, pela ação vexatória de querer inventar roda. E a gente pode, às vezes, pegar informações, experiências. Então, eu queria muito a ajuda da AGAP nesse sentido também, e da OAB nesse sentido. Vamos conversar com entidades internacionais. Eu sei que Israel é referência, eu sei que nós temos outros países que são referência no tratamento, e vocês falaram isso de forma muito clara. Aqui o que nós queremos discutir é a ciência. Nós estamos aqui discutindo ideologia. Tanto que, no momento que eu apresentei aqui a criação dessa frente parlamentar para vários colegas, eu tive a oportunidade de receber o apoio integral, porque nós não estamos discutindo aqui nenhum outro tema que não seja saúde pública. Eu quero deixar isso muito claro. E nós precisamos do apoio da sociedade. E a única forma que isso vai acontecer é se a gente estiver embasado e mostrando para a sociedade que o Estado pode oferecer uma saúde ainda melhor. Porque, afinal de contas, o que entidades como a AGAP, como a Abrace e como tantas outras estão fazendo é, muitas vezes, atuando em nome do Estado para promover o bem social, para promover o bem daquela pessoa, né? Então, a gente precisa que o Estado reconheça isso, e a gente vai fazer isso de forma técnica e científica. Então, eu quero aqui dizer que eu me sinto extremamente satisfeito de a gente poder ter essa discussão de forma clara, como está acontecendo. Eu acredito, eu ia solicitar, às vezes alguns de vocês podem me apresentar um panorama de como está essa discussão hoje no âmbito nacional. Como que está em outros estados? Vocês têm alguns dados como esse? Por favor, o microfone. Deputado, a gente não tem um documento formalizado com esses dados, mas o que a gente pode apresentar aqui para o senhor, para essa casa, são as seguintes informações. Desde que nós iniciamos esse processo legislativo de fazer o poder público reconhecer a planta e, inclusive, incluí-la, né, nas terapias do nosso Sistema Único de Saúde, esse protótipo de lei, digamos que viralizou pelo Brasil. Na verdade, hoje, nós temos já, de fato, análises de que
alguns estados se encontram ilhados em não legislar acerca do tema, mas uma grande maioria, seja em nível estadual ou municipal, muito mais em municipal, através da Câmara, eles já estão legislando acerca desse tema. Hoje nós temos, basicamente, 4 entidades principais que estão atuando já em nível de parceria com o poder público. A Agape se inclui nelas, nós temos a Abras, temos a APEP no Rio de Janeiro, nós temos a Cultivar em São Paulo, nós temos a Santa Cannabis em Santa Catarina, e é um debate que, inclusive, recentemente, nessa semana, a Abras conseguiu a autorização definitiva, transitou em julgado no STF, né, o direito dela, porque é exatamente isso. As associações, elas se propõem a atuar onde o Estado se encontra omisso, né, que até a própria Constituição Federal prevê a atuação de entidades filantrópicas no caso de omissão estatal visando a saúde. Então, nós já temos um avanço bem significativo. Apesar desse cenário, nós percebemos que aqui em Goiás esse trabalho se concentra aqui na Assembleia Legislativa, né? Até assim como foi falado de forma própria, mas nós ainda não percebemos no país uma discussão entre pastas. Então, assim, normalmente a Assembleia discute, leva os pacientes, mas uma propositura do senhor, por exemplo, de poder pegar aqui, representando a frente parlamentar, a gente ir na Secretaria de Saúde, a gente ir em outras pastas e poder apresentar essa temática, convidá-los à discussão, realmente é uma coisa que Goiás que está protagonizando. Até acrescendo aqui a fala do Dr. Yuri, nós temos hoje, em 24 dos 27 entes federativos, nós temos a discussão ou já leis aprovadas sobre a questão do fornecimento do SUS de cannabis medicinal. Mas, assim, uma questão que às vezes também é importante pontuar, por mais que não seja competência estadual, é a questão do cultivo, da possibilidade de se cultivar para fins de produção e, obviamente, de fornecimento no final da ponta. Porque hoje um dos grandes problemas que nós temos, inclusive para o erário, para fins orçamentários, é de que o custo é muito excessivo quanto à aquisição desse produto, seja a fins de importação, seja até mesmo dos que são produzidos nacionalmente. Por quê? Porque hoje a regulação existente ela exige que você necessariamente traga o insumo de fora do país. Naturalmente, por ser o insumo então dolarizado, o custo produtivo disso faz com que, no final da cadeia, no caso o consumidor, paciente, ele precise retirar um valor muito alto para poder fazer a aquisição desse produto. Então, acho que é importante, por mais que não seja de competência estadual, a gente também tratar dessa temática do cultivo. E essa temática hoje do cultivo no âmbito federal, nós temos o PL 399, que está parado hoje, acho que ainda está na Câmara, acho que não está nem no Senado. Está na Câmara. E nós temos também discussões no âmbito judicial. Nós temos uma ação no STF sobre essa temática e temos uma ação recente do STJ, que é um IAC, que é um incidente de assunção de competência, justamente para tratar do cultivo das plantas, mas tem uma especificidade aqui, que é importante até relembrar, na verdade, o que o Dr. Yuri falou agora há pouco, que o tratamento não se limita ao canabidiol. Nós precisamos tratar também das outras moléculas, das outras substâncias existentes derivadas da planta. E esse IAC ele trata exclusivamente de plantas que venham a produzir o canabidiol. Exclusivamente o canabidiol, com até 0,3% de THC. Por mais que seja um avanço, que vá permitir com que uma parte do tratamento seja mais acessível, é uma parte bem restrita. A gente precisa tratar de uma forma mais ampla que possa abranger o maior número de pessoas possíveis. Da experiência que eu tenho, de 2 mandatos, esse é o 3º como deputado, eu acredito que, para que a gente possa avançar também no âmbito federal, é necessário que haja da nossa parte, que a gente possa procurar o Congresso, procurar os deputados federais, os senadores, e buscar parceria também nos demais estados. A gente percebe que essa não é uma ação exclusiva apenas aqui de Goiás, e eu acredito que a gente pode fazer alguns trabalhos nesse sentido. O primeiro trabalho é entrar em contato com as demais assembleias legislativas para saber em que ponto se encontra essa discussão lá, e eu não acredito que tenha nenhum ambiente mais saudável para fazer isso também com o apoio da Unali. Eu vejo a presença aqui do meu querido diretor de planejamento dessa casa, Bruno Neto, do Espírito Santo. Eu sei da sua experiência em Brasília, da sua atuação em Brasília com deputados federais, com senadores, e eu queria solicitar que você pudesse auxiliar essa frente parlamentar nesse sentido. A gente pode organizar aí
eu gostaria de sugerir para a semana que vem já uma visita até Brasília, para que a gente possa saber, primeiramente, apresentar o trabalho dessa frente parlamentar para a UNALI, apresentar o trabalho dessa frente parlamentar ao Congresso e buscar saber como o Congresso percebe e como ele quer continuar na discussão, porque a gente sabe que não adianta também a gente aprovar uma política pública onde a gente continua escravo de insumos que são importados, né? Então, a gente tem que ter maturidade para discutir isso também. E, então, a gente não tem como você promover política pública em 246 municípios dependendo de insumos que vêm de outro país, que são dolarizados, e a gente sabe que isso acaba dificultando muito, onerando muito. Então, eu quero também me colocar à disposição. Queria estar pedindo a palavra aqui à Ágape. E é importante destacar, deputado, que a nossa maior preocupação é a gente andar e não sair do lugar. A gente percebe que em outras unidades, outros estados, já existem processos de aquisição. E quando a gente vai ver o processo de aquisição e as patologias que eles esperam poder auxiliar, a gente percebe que tem uma discrepância enorme do que eles estão querendo e a realidade. Eu cito aqui um estudo que foi publicado em 2020 pela plataforma de Oxford, de publicação de estudos científicos, um estudo feito aqui no Brasil, que foi feito em Santa Catarina. O título do estudo é a eficácia no tratamento de fibromialgia com ingerindo um óleo rico em THC, um estudo randomizado, duplo cego, com aplicação de placebo. Isso é importante destacar, porque quando a gente costuma comentar com outras entidades, associações, eles, mas os estudos são muito precários. Eles não existem ali quesitos que mostram o refino do estudo. Então, quando a gente pega um estudo randomizado, duplo cego, com aplicação de controle de placebo, e ainda assim o estudo demonstra eficácia para os casos de fibromialgia no uso do óleo rico em THC, a gente percebe a necessidade de não só esse canabinoide, mas dos demais canabinoides serem pauta dessa discussão, e o poder público tendo a certeza de que esse óleo, essas propriedades químicas do que ele está tendo, que ele vai adquirir, que vai ter eficácia. Porque se o poder público compra 1 milhão de óleo de CBD e usa 10 mil disso, é um problema. Esse é um problema que eu quero poder tratar nessa comissão e tratar nessa casa. Existe hoje, no âmbito nacional e também aqui em Goiás, uma enorme, vasta quantidade de produtos sendo oferecidos para prefeituras e para o Estado, né? E isso precisa ser avaliado e estudado, para o Estado não estar comprando gato por lebre. E essa comissão vai atuar. Eu quero saber, e nós vamos solicitar à Secretaria de Saúde, a IQEGO e as demais entidades, quais são os contratos vigentes, o que trata a respeito desses contratos. Nós queremos essas informações para saber o que está proposto e sendo fornecido para as pessoas que precisam da saúde aqui, para a pessoa depois também não ser enganada. Então, a gente precisa tratar isso com a seriedade necessária. Então, eu queria já caminhar para o final dessa reunião, até por causa do horário, a gente tem reunião aqui da Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento, e eu queria deixar como proposta uma visita a Brasília na semana que vem, e eu vou encaminhar para os demais membros, deputados dessa comissão e entidades que estão aqui participando, essa agenda, porque não é uma agenda que eu quero fazer sozinho, não tem um porquê dessa frente parlamentar não ir municiada de informações técnicas que só a OAB, só a Ágape e as demais entidades que queiram e podem participar dessa frente parlamentar e dessa discussão possam participar. Então, eu queria deixar aqui como encaminhamento uma visita a Brasília na próxima semana. E, na próxima semana, a gente já organizar também uma visita à Ágape, uma visita à Secretaria de Saúde. Na próxima semana, a gente tratar dessa agenda na reunião. As reuniões dessa frente parlamentar elas não acontecerão necessariamente nessa sala, nesse formato. Ela pode acontecer, ela será mais dinâmica, vai acontecer também entre os deputados, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Então, essa visita a Brasília, vou deixar encarregado aqui o nosso diretor de planejamento e comunicar aos demais deputados também dessa visita lá em Brasília, à UNALI e também ao Congresso. E as demais visitas também serão encaminhadas para os senhores, para que todos possam ter ciência. E, se for possível, eu gostaria de solicitar, inclusive, que a gente possa adotar ferramentas digitais para facilitar a comunicação, né, dessa frente parlamentar. Então, eu queria agradecer e convidar também, foi falado pelo doutor Scopone aqui agora, a respeito do seminário que acontece nessa sexta-feira, né, se eu não me engano, não, começa amanhã, né,
Então, na verdade, não é na sexta, é na quinta-feira próxima, agora amanhã, começa o seminário Advogando com Cannabis Medicinal. Dia 24, do 8 às 18 horas, é um convite da OAB e também da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal. Eu agradeço a todos, não havendo mais nada a declarar, declaro encerrada essa presente reunião e agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado.